Lucas capítulo 2, o texto será projetado também, Lucas 2, de 1 a 20, mesmo assentados. O verdadeiro sentido do Natal, esse é o tema desta mensagem. Fecha aí para mim, Marta. Lucas 2, de 1 a 20. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor ou a sua graça. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os ouviram o que os pastores diziam e ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Palavra do Senhor, a igreja diz amém. Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por essa palavra, por esse texto, por essa história linda, maravilhosa, e a partir dela podemos receber o menino Jesus, Salvador das nossas vidas. Obrigado por tudo e por todos, nossa gratidão ao Senhor por esta casa, parte dela aqui reunida nesta igreja. Obrigado que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós entendimento e sejamos aqui desafiados para praticar aquilo que da Tua parte ouvirmos. E nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e para isso que estamos aqui, para que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. O verso 4 nos dá sinais de que, a respeito daquela caminhada, daquele trajeto, daquela viagem, essa caminhada daquele casal, a caminhada de José e Maria,
que, em submissão e obediência ao opressor imperador César Augusto, se empenharam para fazer o censo em algum posto de recenseamento entre Nazaré e Belém. Este casal, ele vem da região da Galileia, considerada lugar desprezível também pelos judeus. É um povo muito simples, é um povo muito humilde, até então um povo desprezado, mas é só sobre este povo que vive nas trevas do anonimato e da marginalidade que a luz do novo tempo brilhará. A viagem de José com Maria ocorre exatamente já no final da sua gestação. Foi uma longa viagem, cerca de 150 quilômetros. Essa viagem foi feita a pé, ou a pés, como diz ali os nossos amigos nordestinos. Revezando provavelmente no lombo de um animal, supostamente um jumento, animal de carga. E eles caminhavam devagar, afinal de contas são 150 quilômetros, talvez ali alguma parte em lombo de um animal, uma mulher prestes a dar à luz, quase ocultos pela poeira da estrada. A mulher anda ainda mais devagar nessas condições, pois o volume de suas vestes e a sua aparência indica estar ela em adiantado estado de gravidez. Naturalmente já era uma viagem arriscada, mas em se tratando de uma mulher grávida, o risco para a mãe e para a criança foi muito grande, diga-se de passagem. É sem dúvidas um retrato vivo da estupidez daquela imposição gananciosa e pretensiosa do imperador, o qual expõe os seus subordinados a tão graves sofrimentos e riscos de morte. Mas o nosso casal em questão é persistente, o nosso casal em questão é corajoso. Chegaram à cidade de Belém, conforme você leu comigo no texto, que por sinal está lotada de pessoas nesta época do ano. O casal procura algum lugar para se hospedar, você leu comigo o texto, e você percebeu também que ninguém abriu as portas das suas casas, e muito menos das pousadas, e o menino Jesus não tem onde repousar. Nem mesmo a cena de uma gestante cansada de sua longa viagem e sentindo contrações e dores de parto foram suficientes para que os belemitas a acolhessem em suas casas. Então, o casal vai para um curral de animais, ajeitando-se dentro de uma cocheira. Uma cena triste de se ver aos olhos humanos, mas que revela a dureza do coração humano. A mulher entra em trabalho de parto e ali mesmo vem mais uma criança para este mundo. O parto de Jesus foi realizado em condições de extremo risco, sem as condições mínimas de higiene e de outros recursos. Foge à nossa explicação o fato real de Deus assumir carne humana na forma de um bebê. Quem é capaz de sondar o significado desse Deus deitado numa manjedoura, nascido entre animais, palha, moscas e esterco? O compositor evangélico Michael Card expressou de forma poética e inteligente o quadro do nascimento do menino Jesus. O Criador se tornou criatura. Imagine o que foi ter que deixar o louvor dos anjos para ouvir a zombaria de homens ignorantes. O santo na sujeira, uma mãe feita pelo próprio filho, o nascimento de um cordeiro que seria leão, uma criatura nascida para morrer. Quem sabe José e Maria
ficassem admirados ao saberem que 2000 anos mais tarde, ainda nascem crianças embaixo dos viadutos, nos carros do corpo de bombeiros, ou no carro de algum anônimo bom samaritano desconhecido. Quem sabe ainda, nos dias de hoje, poderíamos concordar com uma jornalista que assim disse: não há espaço para Jesus, Cristo, nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. Mas esse clima de Natal, como cantamos, é tempo de Natal, está chegando o Natal e o fato é que já chegou. E essa prática, esse clima de Natal, essa prática de dar presentes de Natal, ou do Natal, conforme vimos domingo passado, desperta em nós um espírito de generosidade. Há uma passagem, ou há uma mensagem, melhor dizendo, muito forte neste momento, que antecede o dia que é comemorado o Natal. Por isso, sejamos generosos. Presenteie alguém. Generosidade é oferecer algo precioso para alguém valioso. Conta-se a história de Ebenezer Scrooge, um homem rico, arrogante, prepotente, egoísta, individualista, mal-humorado, mesquinho, que dizia sempre o seguinte: cada idiota que aparece desejando Feliz Natal deveria ser cozido junto com o seu próprio pudim. Porém, na véspera de um Natal, Ebenezer Scrooge é radicalmente transformado em um homem generoso, em um homem feliz, em um homem bem-humorado, de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com sua família. Era o anseio universal por paz interior. E Ebenezer Scrooge alcançou. Certamente ele foi tomado pelo espírito natalino e permitiu que Jesus, o Cristo, entrasse definitivamente em sua vida e mudasse a sua história. É exatamente isso que reflete o sentido do verdadeiro Natal. Transformação. Quando nós aceitamos verdadeiramente, digo verdadeiramente, Jesus, o Cristo, em nossas vidas, maravilhosas transformações acontecem e devem, de fato, acontecerem. Porque conversão, preste atenção, conversão, mudança de direção implica em transformação. Conversão implica em mudança de mente. Conversão, essa transformação que é provocada pela conversão, ela muda a nossa atitude, deve mudar o nosso pensamento, comportamento e principalmente o nosso caráter. E o nosso temperamento é controlado pelo amado amigo Santo Espírito, Espírito Santo. Amém? Você está aí? Já estou terminando. Transformação essa que alcançou no primeiro século da era cristã um jovem que perseguiu Jesus Cristo e seus seguidores com um espírito vingativo, Atos 8:3. O texto diz que ele, este jovem, até então, sem conhecer a Cristo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os, prendia-os, lançava-os na prisão. Estou falando de Saulo, antes de Cristo. Porque sim, depois de Cristo ele passa a ser chamado de Paulo, não é uma mudança apenas de um nome, é a mudança de um caráter, é a mudança de uma vida, você entende isso? Mas um dia este homem, antes de Cristo, encontrou o Cristo ressurreto, Jesus verdadeiro, e a sua vida se tornou uma história diferente, diz lá em Atos 9, de 1 a 16.
Em uma outra carta, a um outro jovem, agora eu me refiro a Timóteo, filho na fé de Paulo, já apóstolo. Paulo descreveu essa transformação, essa mudança de vida, dizendo ele lá em 1 Timóteo 1, 13 a 14. Outro tempo, era blasfemo e perseguidor, e insolente. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo com a fé e o amor que há nele, Cristo Jesus. Paulo estava falando para o seu discípulo amado, seu filho na fé, Timóteo. Ele estava falando dele mesmo, que antes de Cristo era um homem arrogante, insolente, talvez pouco parecido com Ebenezer Scrooge, mas que foi ou foram ambos alcançados por esta graça que significa o favor imerecido de Deus. E por livre, espontânea vontade dele próprio, ou deles próprios, o Espírito Santo entrou neles e habita neles e mudou a vida deles. Jesus Cristo veio ao mundo e deu a sua vida para podermos ser perdoados e transformados por meio da fé que temos nele. É isto, ou é esta mensagem que a cruz vazia vai revelar para nós. Sempre vai revelar para nós que há um Cristo que verdadeiramente liberta. Há um Jesus que poderosamente cura, realiza milagres, promove transformações pelo seu Santo Espírito. Essa é a essência do Natal. Transformações. O verdadeiro sentido do Natal não tem nada a ver com o cenário que se instalou hoje em dia, contendo como personagens duendes, papais noéis barbudos, pinheiros coloridos, reluzentes, enfeitados e embrulhos de presentes vazios. Nada contra você a aderir a isso. O que nós não concordamos é que o Natal de consumo ofusque a verdadeira luz de Jesus, o Cristo, que ao nascer ninguém lhe abriu a porta e o nazareno não teve onde reclinar a cabeça. O que não pode é Jesus, o Cristo, passar despercebido e confundido com o farto e bom velhinho Noel, como se o bom Deus fosse lenda. O verdadeiro Natal começa numa manjedoura, em meio a um estábulo com animais e termina em uma cruz. E hoje esta cruz está vazia porque este menino que se tornou homem passou por esta cruz, morreu sim, mas ressuscitou e vivo está sim entre nós e virá nos buscar, buscar aqueles que verdadeiramente o aceitaram de todo o seu coração. O verdadeiro Natal passa pela celebração do Deus vivo, cujo verbo se tornou carne, que viveu como servo entre nós e por amor se entregou para morrer por nós. Porém, meus amados, graças a Deus, hoje, tanto o estábulo, a manjedoura e a cruz estão vazias, porque Jesus Cristo não está mais lá. Ele está vivo, como eu disse e repito, porque ressuscitou. Assim, Natal sem Jesus Cristo é festa pagã, sem sentido, sem efeito, sem valor nenhum. A propósito, nós servimos ao Deus generoso. Lá em João 3,16, esse Deus generoso que amou as pessoas de maneira tão grande e tão intensa, que deu seu único filho para morrer por nós. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Conforme disse certa feita, quando esteve aqui em nossa igreja, reverendo Áureo, na ocasião presidente da nossa igreja nacional, não pode haver maior expressão de generosidade do que esta. A encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo estão permeadas pela generosidade.
Disse também na ocasião, reverendo Áureo, Deus ofereceu seu Filho sacrificialmente para a nossa redenção. Poderia não ter feito, e ainda assim seria Deus justo. Contudo, sem nenhum constrangimento, livremente nos deu o Filho amado que lhe dava muita alegria. Quem de nós faria isso? Por uma humanidade que Paulo apóstolo já havia dito, ou havia de dizer, perdida, carente da glória de Deus. Quem daria sua própria vida, ou a vida do seu próprio filho, ou de seu único filho, ou de um de seus filhos, por alguém que não conhece, por um pecador, distante da graça de Deus, destituído da glória de Deus, como Paulo fala aos apóstolos, aos romanos. Eu quero concluir dizendo que generosidade é oferecer algo precioso para alguém que julgamos valioso. O que você tem de mais precioso para oferecer a Deus em gratidão e reconhecimento pelas bênçãos recebidas dele? O primeiro Natal teve seu início marcado pela estrela de Belém nos céus. Os reis magos viram, seguiram, encontraram a estrela e adoraram a Jesus Cristo. Na verdade, a estrela de Belém indicou a direção do Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. Hoje, o que indica a direção do Natal é a cruz vazia, pois Jesus ressuscitou. E onde está Jesus? Quando nasceu, colocaram Jesus em uma manjedoura, em um curral, em meio a animais e sujeiras. É ou não é? Para morrer, colocaram Jesus em uma maldita cruz, em um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Quando morreu, envolveram o corpo de Jesus num lençol de linho fino e colocaram numa sepultura cavada na rocha, na qual ninguém ainda tinha sido colocado. E fecharam o sepulcro com uma grande pedra. Onde colocaram Jesus, ele saiu. Saiu da manjedoura, saiu da cruz, saiu da sepultura. O fato é que Jesus não está aonde o colocaram. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aliás, diga aí para o seu vizinho, eu tenho uma boa notícia para você. Mas diga como quem crê. Eu tenho uma boa notícia para vocês todos. A manjedoura está vazia, Jesus não está mais lá. A cruz está vazia, Jesus não está mais lá. A grande pedra do sepulcro foi removida e a sepultura está vazia, Jesus não está mais lá. Jesus está aonde Ele quer estar. Ele está vivo, Ele está presente aonde for invocado e perto de todos os que o adoram e o aceitam. Ele está aqui, igreja. Amém, amados? Então, que neste Natal, ou a partir dele, nós possamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Que neste Natal, amados, ou a partir dele, nós possamos priorizar o viver unidos em amor, alcançando assim a verdadeira riqueza do pleno entendimento de Deus. Que a luz maior deste Natal, que é Jesus o Cristo, possa brilhar em cada coração, em cada família, despertando assim mais pessoas
para seguirem a estrela de Belém que veio do céu e entre nós está. Que neste Natal você seja o presente para Deus. Dê a sua vida para Jesus, o Cristo, e receba a sua salvação de graça e pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus. Quero te agradecer por este momento de podermos relembrar algo tão importante, tão valioso. Obrigado pela tua generosidade. A nossa igreja, parte dela aqui hoje, é grata ao Senhor por tão grande obra, tão grande amor, tão grande salvação que o Senhor Deus revelou através do envio livremente de seu único Filho, Jesus, o Cristo, para morrer por nós. Por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos vivos, por isso nós estamos aqui, para ouvir uma palavra que vai nos levar à salvação, para receber uma notícia que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, sermos melhores amanhã do que fomos hoje, sermos melhores hoje do que fomos ontem. Que nós possamos, através do amado amigo Espírito Santo, permitir que Jesus, o verdadeiro Cristo, possa reinar nas nossas vidas. Possamos aceitá-lo como o único Senhor e suficiente Salvador. Aqueles que assim o desejarem fazer, possam dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu permito que o teu amado amigo Espírito Santo entre na minha vida, mude o meu ser, mude o meu caráter, mude os meus pensamentos, controle os meus temperamentos, para que eu receba a salvação de graça pela graça. Assim, oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém.